Aparelho auditivo para surdez profunda. Por que a gente precisa falar sobre isso? Vários motivos, mas eu vou começar dizendo que muita gente que usa mil argumentos para justificar para si mesmo que tem medo de fazer um implante coclear, que não quer fazer um implante coclear, porque quando a gente chega na surdez profunda, não tem mais nada, é só silêncio. E a única coisa que vai te dar a chance de voltar a ouvir e compreender a fala humana sem leitura labial e uma série de outras coisas não é o aparelho auditivo, é o implante coclear. Então eu sempre recomendo, quando pessoas com surdez profunda me procuram, procure um médico otorrino especialista em surdez e muito experiente com a cirurgia do implante coclear, faça uma avaliação e descubra se você é candidato à cirurgia ou não. Se por acaso você for, tem 1000 ferramentas e pessoas dispostas a compartilhar as suas experiências e vivências como usuárias de implante coclear, e eu me incluo nessa lista, para ajudar a iluminar o seu caminho, a tirar esses medos e essas dúvidas. Mas ainda assim, eu conheço muitas pessoas, não são poucas, que têm uma surdez profunda, muito significativa, que contam para si mesmas a história de eu tô ótima assim, tô super bem assim, eu só vou fazer um implante coclear quando o resultado desse implante coclear for garantido. E eu lamento te dizer, meu amigo ou minha amiga, que esse dia nunca vai chegar. É impossível a gente prever qual vai ser o resultado do implante coclear no cérebro de uma pessoa que ficou tantas décadas com essa privação sonora significativa, que eu acho que o fato de eu ter conhecido todos os graus de surdez, eu entendo direitinho como o nosso cérebro nos engana para fazer a gente achar que a gente escuta alguma coisa, que a gente tá bem, que tá tudo certo. Então eu lembro assim, antes de fazer um implante coclear, eu pensava isso, eu pensava, mas eu tô bem assim, eu tô adaptada com o meu aparelho auditivo, para que eu vou mexer com isso? Eu nem sei se eu vou voltar a ouvir, olha só, eu escuto sim. E aí eu ia fazer uma audiometria, ou eu entrava numa situação em que a pessoa tapava a boca, e automaticamente eu percebia que eu não estava bem coisa nenhuma. Mas o que mais me chocou depois de ter feito o implante coclear foi voltar para situações nas quais eu achava que eu estava arrasando, que eu estava ouvindo, que eu estava entendendo, que estava tudo dominado, e perceber que eu era o bobo da corte. Eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes. Mas enfim, ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe de Minas Gerais, dizendo assim: Paula, ofereceram um aparelho auditivo que custa R$ 31.400 para meu filho que tem surdez profunda, e eu queria saber se esse valor é abusivo ou não. E aí eu fui tentar entender, porque assim, nada na face da terra justifica que uma pessoa com surdez profunda invista R$ 30.000 num aparelho auditivo. Sabe por quê? Porque todos os recursos ultra sofisticados que os fabricantes usam para tentar justificar um preço assim absurdo desses por um aparelho auditivo, quem tem surdez profunda não consegue, pelas limitações que a surdez profunda impõe, aproveitar esses recursos, então não faz sentido nenhum. E essa mãe comentou comigo, a questão é que o meu filho não aceita a ideia de usar um implante coclear, porque ele tem vergonha, porque ele acha que as pessoas vão ver, mas as pessoas veem o aparelho auditivo também, e a surdez aparece mais do que qualquer aparelho auditivo, do que qualquer implante coclear. E por causa disso, ele acaba caindo nessa conversa de vendedores. Eu vi o vendedor falando para ele que com esse aparelho aqui de quase R$ 32.000, ele ia ouvir tudo, entender tudo, ter compreensão da fala humana, e ele fica animadíssimo e acredita em tudo isso. Então, assim, eu gostaria muito de conhecer uma pessoa com surdez profunda que usa aparelho auditivo e que, sem leitura labial, ela consegue, num ambiente com o mínimo de ruído, compreender a fala humana. Eu nunca conheci essa pessoa, eu nunca fui essa pessoa. Então, a pessoa com surdez profunda, surdez severa também, tem que estar ciente dos mecanismos que o próprio cérebro usa para enganá-la. O meu cérebro usava esses mecanismos comigo. Ele queria me fazer acreditar que eu ouvia, que eu entendia. Como? Usando a minha memória auditiva, sofisticando cada vez mais a minha leitura labial. Então, quando você estimulou o seu cérebro de todas as maneiras possíveis, desde muito cedo, tendo uma perda auditiva, isso significa que o seu cérebro se torna ninja em encontrar caminhos e conectar coisas quebradas e dar sentido a isso.
E isso eu aprendi durante a minha avaliação para o implante coclear, que a saudosa fonoaudióloga Maria Elza Dorfman conduziu comigo em Porto Alegre. E ela fazia assim, ela falava, ela deixava eu ler a boca dela uma palavra de uma frase, o resto ela tapava a boca, e eu juntava o início e o fim e falava para ela qual era a frase que ela tinha dito. Eu não ouvi nada, eu só deduzi. Então, essas deduções que um cérebro bem treinado, bem estimulado, é capaz de fazer, enganam as pessoas com surdez severa e profunda e fazem elas acreditar que elas estão ótimas com o aparelho auditivo, quando elas poderiam estar infinitamente melhores. E eu sei que é chato quando você contou para você mesma a história de que você não quer fazer um implante coclear de jeito nenhum, porque você tem medo, e verdade seja dita, o único motivo para uma pessoa não querer fazer implante coclear é medo. Porque assim, quando a gente tem indicação para essa cirurgia, isso é outra coisa que as pessoas com surdez profunda esquecem. Isso significa que o seu resíduo auditivo não serve mais, eu diria quase para nada. Porque entenda que você usar um aparelho auditivo que vai te permitir entender, saber que alguma coisa está acontecendo, que uma porta bateu, que tem alguém falando, embora você não faça a menor ideia do que a pessoa está falando, se você não tiver acesso irrestrito aos lábios dela, isso não sabe assim, útil. Isso vai te ajudar a sobreviver e tal, mas a grande diferença para mim, na surdez profunda, o aparelho auditivo ele te permite sobreviver. E o implante coclear ele vai te permitir começar a viver. E eu só entendi isso quando eu saí do aparelho auditivo na surdez profunda, fiz o implante coclear, voltei a ouvir, identifiquei todas as situações nas quais eu era o bobo da corte, mentindo para mim mesma, achando que estava ótima e eu não estava. Então, aparelho auditivo para surdez profunda, se vocês me permitem a dica, não vale um investimento alto. Pelo seguinte motivo, a sua surdez não te permite entendimento de fala, mesmo com o aparelho auditivo mais caro do mundo, se você tem surdez profunda. E se você duvida, você faz um teste de reconhecimento de fala fora da loja, porque se você estiver comprando um aparelho de R$32.000 com um profissional que não é muito ético, ele é capaz de te dizer que você está ouvindo e entendendo tudo só para você comprar esse aparelho de R$32.000. Então, assim, eu fico pensando que um fonoaudiólogo ou um vendedor de aparelhos auditivos que, de fato, coloca os interesses do paciente em primeiro lugar, quer ser um guia de confiança na jornada da surdez dessa pessoa, jamais indicaria que esse paciente fizesse um investimento desse naipe, R$32.000, numa surdez profunda, porque ele não vai tirar benefício. Não é porque você paga R$32.000 no aparelho auditivo que você está comprando resultado, isso não existe. Então eu acho importante falar sobre isso, alertar as pessoas e tentar tirar aqueles que continuam contando essas histórias para si mesmos. Eu tô bem, eu tô ótima, eu escuto tudo, eu me viro e tal. Que você tenha a possibilidade de ter uma vida infinitamente melhor e mais fácil, se você estiver disposto a seguir esse caminho. E eu falo com isso com entusiasmo porque eu era a pessoa com 31 anos, na surdez profunda nos 2 ouvidos, que achei que estava condenada ao silêncio absoluto e ao zumbido pelo resto da minha vida. Fiz o implante coclear, voltei a ouvir absurdamente bem. Hoje eu tenho uma audiometria igual à audiometria de um ouvinte quando eu estou com os meus implantes cocleares. Eu pude voltar a fazer todas as coisas que eu nunca pude fazer desde os meus 16 anos. Falar no telefone, entender, ouvir música, entender a letra, me comunicar com as pessoas sem dificuldade, estudar outros idiomas, ouvir e compreender o que é dito em outros idiomas. Enfim, a vida muda e você começa a viver e sai daquele modo sobrevivência. Então, alerta tá dado aí sobre aparelho auditivo para surdez profunda. E se você é novato no rolê dos aparelhos auditivos, se liga nos links que vão ficar na descrição desse vídeo, que tem uma série de aulas maravilhosa que ensina tudo o que você tem que saber antes de comprar um aparelho auditivo.